E agora, padre? Não sou mais feliz com meu marido, mas fui criada para ser contra o divórcio. Vou sofrer até o fim da vida? Gente, vamos lá. Ninguém é a favor do divórcio. Por quê? Porque todo mundo que casa, não casa para separar. Não casa para separar. Ninguém casa pensando assim, eu vou casar e depois eu vou me separar. Então, na verdade, quando uma pessoa prepara o seu casamento, quando uma pessoa tem o sonho do casamento e as pessoas vivem esse sonho, né? Fazem aquela cerimônia bonita, depois fazem uma festa bonita, as pessoas fazem justamente para ficar juntas, né? Mas nós sabemos que a realidade, às vezes, pode ser diferente. De repente, você pode encontrar uma pessoa, depois do casamento, que não era aquela que você conhecia. De repente, você pode encontrar uma pessoa que escondeu a vida toda a sua personalidade, né? E você casou e foi se encontrar com uma outra pessoa. Também outras coisas, existem muitas coisas que, de repente, o casamento nem tenha valido. E existem também coisas que fez com que o casamento, apesar de ter sido valido, de ter valido o casamento, ele chega um momento que fica insuportável. Vamos analisar as duas coisas. Primeiro, há muitos casamentos que nem existem, que nem existiram. Mas como assim não existiram? Claro, para que o casamento exista, ele precisa ser constituído de alguns requisitos. Estou falando isso a partir do casamento, do sacramento do matrimônio, na Igreja Católica, que nós chamamos e consideramos um sacramento. Então, o casamento, né, para que ele exista, a pessoa tem que ter uma consciência plena do que é o casamento, ela precisa ter uma discrição de juízo perfeita para saber o que ela está fazendo, ela tem que estar madura, ela não pode condicionar esse casamento, ela não pode sofrer, estar passando por nenhum problema de um distúrbio psiquiátrico, ela tem que estar completamente madura, livre, consciente do que faz. Muitos casamentos não acontecem desse jeito. Às vezes as pessoas casam coagida para sair de casa, ou às vezes coagida por causa da sociedade. Tem pessoas que se casam porque, sem saber o que realmente está fazendo, como se fosse uma aventura, como se fosse uma brincadeira. Tem gente que se casa e não quer ter filho. Esse casamento também não é considerado válido. Então, há vários casamentos que, de repente, mesmo fazendo o casamento na igreja, mesmo acontecendo a cerimônia, eles são inválidos. Eles não valeram, ou seja, não houve uma validade daquele casamento. Quando acontece isso e a pessoa descobre, depois de um certo tempo de maturidade, outra coisa que eu queria dizer, há uma coisa muito comum que acontece, chamado erro de pessoa. Erro de pessoa também invalida um casamento. Por exemplo, uma pessoa, ela esconde a sua verdadeira personalidade durante o tempo de namoro, durante o tempo de noivado, e depois que se casa, ela se apresenta como uma outra pessoa, chamado erro de pessoa. Isso também invalida um casamento. Muito bem, quando o casamento ele tem esse erro ali na sua raiz, é um casamento considerado nulo pela igreja. Ele não existiu. Então, esses casamentos, eu digo para você, nem deveriam ter existido. Eles não existiram. Há casamentos como desse tipo que, na verdade, nem foram, nem aconteceram. Esses casamentos chegam ao fim. Agora, há outros casamentos que, mesmo vivendo, mesmo observando todos os requisitos que constituem o casamento, eles chegam ao final. Talvez pela violência de um dos cônjuges, talvez até pelo fato de que um dos cônjuges esteja sofrendo ameaça de morte. E digo para você, quando a vida é ameaçada, nesse caso, a própria igreja no direito canônico, né, ela sugere que esse casamento se chegue ao fim, acabe. Quando um deles um dos cônjuges sofre o risco de vida. Então, veja uma coisa. O importante é que você saiba, ninguém casa porque quer separar. Mas se o casamento ele se desfaz, você não pode se condenar a ser infeliz e dizer, pronto, meu casamento acabou. Muito bem, se você tem condições de fazer com que o seu casamento seja analisado pela igreja e assim declarado nulo, procure um tribunal eclesiástico para que isso aconteça. Ou antes do tribunal, procure o padre da sua paróquia, ou quem sabe até o padre que fez o seu casamento e fala, padre, parece que meu casamento não valeu. Ok, mas se você passou pelo divórcio,
E se você, de repente, passou pelo divórcio, você está condenada a ser infeliz e triste? Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Você não pode, não deve ser excluído de nada, porque você viveu ou está vivendo, passando pelo divórcio. Não, a igreja não exclui ninguém, e se excluir, não é igreja, né? A igreja, ela congrega, ela não afasta, né? Então a igreja não exclui ninguém. Hoje a igreja tem um trabalho bonito feito pela Pastoral Familiar de acolher todas as pessoas, mesmo que estejam vivendo numa segunda união, para que estejam dentro da igreja, vivendo a sua vida com integridade, com honestidade e plenamente. O mais importante é o seguinte, não, você não está condenada a sofrer até o fim da vida, porque você foi criada por Deus, não para sofrer, mas para ser feliz. Muito bem, vamos fazer o seguinte, tem mais uma receita agora,